Hi there guys, how are you? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Inglês com Rivaldo, eu sou o professor Rivaldo e a aula de hoje nós vamos falar sobre o Present Perfect Tense. Tem muita gente que tem dúvida sobre esse assunto, mas vocês vão ver com tranquilidade que é muito, mas é muito fácil mesmo. E em vez de eu dividir as aulas em básico, intermediário e avançado, eu vou procurar fazer dessa vez uma aula só, tá certo? E quando a gente concluir a parte básica, aí eu digo para vocês, olha, a partir daqui é avançado. Se você não tiver entendido legal, você pode voltar, rebobinar a fita e assistir novamente. Quando se sentir seguro, dar continuidade aos pontos avançados, tá bom? Então vamos lá. O presente perfeito, ele é um tempo composto da língua inglesa. Os tempos simples que nós temos é o presente, o passado e o futuro. Nós vimos na aula 7, na nossa aula passada, sobre o Simple Present. O que é que a gente precisa fazer? Apenas conjugar o verbo no presente simples. E a gente viu que era bem prático, era só a questão da mudança que iria haver somente se o sujeito fosse a terceira pessoa do singular. He, she e it, e aplicar aquelas regras, né? Se você não assistiu aí a aula 7 sobre o Simple Present, eu vou deixar aqui embaixo o link para você, quando terminar essa aula, ir lá e estudar, tá certo? Nós temos o passado simples, que é simplesmente pegar os verbos e conjugar no passado, e o futuro simples da mesma forma. A gente vai colocar o auxiliar do futuro, que pode ser o will, pode ser o shall. Então, o passado simples, futuro simples, nós vamos ter aulas ainda sobre esse assunto. Já os tempos compostos, eles sempre utilizam, além do verbo principal utilizado nos tempos simples, presente, passado e futuro, ele vai usar um verbo auxiliar. E no presente perfeito, nós vamos ter a presença do verbo auxiliar e do verbo principal, obviamente. E o verbo auxiliar, ele vai ficar no presente porque qual é o tempo? Present perfect. Então, presente perfeito. O tempo a ser conjugado do verbo auxiliar vai ser sempre no presente. E o verbo auxiliar que nós vamos utilizar é o verbo ter, que em inglês é o verbo to have. Ele só tem duas conjugações, ou duas variações no presente simples, e a gente viu isso na aula 7. Se ele terminar da terceira pessoa do singular, he, she ou it, vai ser has. Qualquer outra pessoa. Primeira pessoa, I. Segunda pessoa, you. E todas as pessoas do plural, we, you e they, vai ser o have. A gente tira a partícula do infinitivo to, como já foi explicado, e deixa o verbo igual have. Pronto. Depois nós vamos ter o verbo principal. Só que esse verbo principal ele vai ser conjugado no particípio passado, tá certo? Então vamos lá, só para recapitular, porque a gente vai fazer uma formulazinha, que essa fórmula sempre ela vai existir para identificar o presente perfeito. Então a gente vai ter, vamos lá, primeira mão, auxiliar, esse auxiliar vai ser o verbo to have, dependendo do sujeito será have ou has. E o verbo principal ele será conjugado no particípio passado. Se você tiver em dúvida o que é o particípio passado de um verbo em português, por exemplo, é só lembrar, por exemplo, o verbo jogar, jogado, viajar, viajado, trabalhar, trabalhado, fazer, feito. Então, essas conjugações, esses verbos que eu acabei de dizer para vocês, eles estão no particípio passado. E é o que vai acontecer aqui com o verbo principal da frase que a gente vai utilizar, ok? Então, a gente vai ver um modelozinho para as orações afirmativas, as orações interrogativas e as orações negativas. Sempre vai ter essa formulazinha, esse modelozinho, essa estruturazinha, para você não ter necessidade de decorar absolutamente nada. Você vai aprender, na realidade, como é a estrutura do presente perfeito. Então vamos lá, nas orações afirmativas, ela vai começar com sujeito. Lembra que lá no presente simples a estrutura era sujeito, verbo principal e complemento. Aqui a única coisa que vai mudar é que entre o sujeito e o verbo principal vai ter o have ou o has, somente. Portanto, eu vou ter o have ou has, que é o verbo to have no presente, dependendo do sujeito. Depois eu vou ter o verbo no participio passado. Vamos botar a nomenclatura VPP para ficar
mais fácil de entender. Quando todas as vezes que você vir VPP, vai saber que é verbo no particípio passado. Esse verbo é o verbo principal. Pronto, aqui nós temos a estrutura de uma oração afirmativa no presente perfeito. Tem um sujeito, o verbo auxiliar to have conjugado no presente, dependendo do sujeito, será have ou has. E depois nós temos o verbo principal no particípio passado. Como é que fica a estrutura agora do presente perfeito nas orações interrogativas? Muito simples. A gente só vai pegar esse verbo auxiliar aqui e trocar de lugar com o sujeito. Então, em vez de eu começar a frase com o sujeito, como eu faço na oração afirmativa, eu vou começar com have ou has. E depois aqui vem um sujeito. Se aqui o sujeito for, por exemplo, you, então vai ser have. Se o sujeito aqui for, por exemplo, he, aqui vai ser has. Fácil. E depois o verbo no particípio passado, seguido do sinal de interrogação. Pronto. Aqui é a estrutura das orações interrogativas do presente perfeito. E na negativa, eu só vou acrescentar o not. Eu vou pegar essa estrutura aqui, que é afirmativa, e negá-la. Nós já aprendemos que para negar em inglês é só colocar o not. Então, nós vamos ter o sujeito, mais o have ou has, e depois o not. Pronto, neguei. E depois o verbo no particípio passado. Perceba que essa fórmula aqui da afirmativa praticamente é a mesma da negativa, com exceção do not. Por isso que ela é negativa, ok? Mas nós vimos que na aula passada a gente pode abreviar, não é? Então a gente trabalhou com o verbo to be, a gente aproximava, por exemplo, o is do not e contraía. Então a gente vai aproximar o have do not, tirar o or, botar um apóstrofo e contrair, vai ficar haven't. Da mesma forma com has, vai aproximar o not do has, tira a letra or, coloca o apóstrofo, fica hasn't. Então tanto faz sujeito mais have not, ou has not, ou haven't, ou hasn't, ok? Pronto, sempre serão essas três estruturas no presente perfeito. Orações afirmativas vai ser assim, orações interrogativas vai ser assim, e orações negativas vai ser desse jeito, ok? Agora, para que eu uso o presente perfeito em inglês? Na realidade, em que situações eu vou utilizar? Basicamente, o presente perfeito ele é aplicado em duas situações. Primeira situação, quando ele se refere a um evento que ocorreu no passado, que tem certa relação com o presente, mas eu não disse quando. Eu não disse se foi ontem, se foi antes de ontem, se foi no mês passado, se foi há 10 anos. Eu não especifico. Mas se ele tiver relação com o presente, aí eu vou usar essa estrutura do presente perfeito, ok? Para ficar mais claro, vamos ver essa frase, esse exemplo aqui, I cannot come along with you to the mountains because I have broken my foot. Aqui eu tenho um sujeito, aqui eu tenho o verbo to have conjugado no presente simples de acordo com o sujeito, e aqui eu tenho o verbo to break. Ele é um verbo irregular. O passado dele é broke, termina em E, e o particípio passado dele termina em EN, broken. Então, I cannot come along with you to the mountains because I have broken my foot. Eu não posso ir com vocês para as montanhas porque eu quebrei o pé. Quando foi que eu quebrei o pé? Eu não disse, mas foi no passado. Mas o efeito continua. Por causa de eu ter quebrado o meu pé, eu fiquei impossibilitado de acompanhar os meus colegas, meus amigos, a um passeio na montanha. Então, o que aconteceu no passado está repercutindo no presente. Ele tem uma ligação com o presente. Perceba que em português eu não preciso fazer esse tempo. Eu simplesmente conjugo o verbo no passado simples. Quebrei. Passado simples do verbo quebrar. Somente isso. A outra situação, só são duas, lembrando, que eu vou usar o presente perfeito é quando uma ação inicia no passado e ela se estende até o presente. Quando eu tenho esse tipo de situação, então eu uso o present perfect tense. Por exemplo, suponha que você esteja conversando com uma pessoa e ela lhe dá a seguinte informação: eu moro em Fortaleza
há 10 anos. Como é que a gente passaria essa frase para o inglês? Perceba que em português eu falei eu moro, presente, em Fortaleza. O verbo haver aqui denota tempo passado, 10 anos. É a mesma coisa se eu pegar essa frase e reescrever da seguinte forma: eu moro em Fortaleza desde 10 anos atrás. Lá no passado, há 10 anos, eu me mudei para Fortaleza, mas continuo morando em Fortaleza. Então eu uso o simple present aqui aliás, o presente simples em português. Em inglês não. Em inglês eu tenho que usar a estrutura em português de inglês, que é o present perfect tense. Por exemplo, I have lived in Fortaleza for 10 years. Eu tenho o sujeito, I, eu tenho o verbo to have conjugado de acordo com o sujeito, have, e eu tenho o verbo to live, morar, viver, conjugado no particípio passado. Como o verbo to live é um verbo regular, ele forma tanto o seu passado simples quanto o seu particípio passado em AD. Mas a gente vai ter uma aula específica só sobre verbos regulares e irregulares, ok? Então fica I have lived ou I've lived, eu posso contrair também, em Fortaleza for 10 years. Nós já vimos lá na aula anterior que eu dei a dica para vocês que se vamos escrever, escreve por extenso. Quando a gente fala, a gente abrevia, fica mais rápido. Então, I have lived ou I've lived in Fortaleza for 10 years. Eu moro em Fortaleza há 10 anos. Essa é a tradução livre que a gente chama, porque é assim que a gente fala em português. Mas eu posso transliterar. Eu, have, ter, tenho, lived, morado, participio passado. Só vou mudar o verbo haver para pôr. Então a frase poderia ser reescrita. Eu tenho morado em Fortaleza por 10 anos. Ou eu moro em Fortaleza há 10 anos. A mesma coisa. Em inglês, present perfect tense. Suponha que você tenha iniciado um curso de inglês há 1 ano. Então você pode chegar para mim e dizer: Rivaldo, eu estudo inglês há 1 ano. Em inglês, se você for reescrever essa frase, você vai usar o present perfect. I have studied English for 1 year. Vai usar sempre o presente perfeito, porque você começou a estudar há 1 ano e você continua estudando até o presente. Deu para entender legal? Pronto, basicamente, pessoal, o presente perfeito é isso. Daqui para frente, agora a gente vai ver os casos especiais, tá certo? Agora vai ser mesmo um pouquinho mais complicado. Se você teve dificuldade de entender essas duas aplicações do Present Perfect, porque essa é a primeira vez que você está vendo, eu sugiro que você rebobine a fita, né? Volta lá para o início e assiste novamente. Se entendeu com tranquilidade, então arregaça as mangas, vamos para frente, porque aí a gente vai estudar só coisa pesada, tá certo? Aqui um detalhezinho que eu esqueci. Se a gente escrever em inglês, usar o verbo conjugado no passado simples, I lived in Fortaleza for 10 years, vai ter uma diferençazinha, ó. Como eu usei no passado, a tradução vai para o passado, para o pretérito, vai ficar eu morei em Fortaleza por 10 anos. Então, uma diferença bem grande, acredito que você tenha percebido, né? Eu moro em Fortaleza, I have lived. Eu morei em Fortaleza, I lived. A única diferença é o auxiliar. Só que a diferença de significado, semântica aqui é muito grande, porque quando eu digo eu morei em Fortaleza por 10 anos, significa que eu não moro mais, mas eu passei 10 anos da minha vida morando em Fortaleza, ok? Então tá preparado aí para pegar no pesado? Então vamos lá que daqui para frente é só para os feras e é só para as feras, tá certo? Então como nós vimos aqui há pouco, o presente perfeito, nós vamos usar quando a gente se refere a eventos no passado e quando a gente não diz quando a ação aconteceu, tá certo? Por exemplo, no exemplo que estava falando que eu quebrei o pé, se eu tivesse dito eu quebrei o pé ontem, eu não poderia mais ter utilizado o present perfect. Eu teria que usar o passado simples. I broke my leg yesterday, porque agora eu especifiquei.
o tempo. O ontem não vem mais para hoje. O ontem não tem ligação com hoje. O ontem morreu ontem mesmo. Passado ficou no passado. Mas quando eu não defini, eu usei o presente perfeito. Só que aqui há alguns casos que eu posso usar o passado simples mesmo sem definir quando. Quando é que isso vai ser possível? Quando eu estiver focando na causa daquele momento que aconteceu no passado, tá certo? Por exemplo, se eu estiver identificando as circunstâncias, se eu estiver identificando as pessoas ou as coisas responsáveis, eu vou usar o passado simples. Eu não vou usar o present perfect, porque o meu foco agora é lá no passado, no que aconteceu no passado, e não no efeito até o presente. Mas para ficar mais simples, vamos lá. Somebody has broken the vase. Who broke the vase? Aqui eu tenho o present perfect. Alguém has, verbo to have no presente, broken, verbo no participo passado. Mas quando eu faço a pergunta, ó, quem quebrou? O meu foco está na ação de ter quebrado. Quem quebrou? Só quebrou uma vez, ele não continua quebrando, não tá quebrando o vaso no presente, ok? Alguém quebrou o vaso. Somebody has broken the vase. Quem quebrou o vaso? Então, o meu foco agora é no passado. Por isso que eu utilizei o verbo no passado simples. Deu para entender a diferença? Ela é sucinta, né? Mesmo porque esse tipo de coisa não tem, o tipo de tempo, ele não tem assim um específico na língua portuguesa. Ele é mais específico da língua inglesa e de algumas outras línguas. E aí a gente talvez tenha uma certa dificuldade, mas se a gente pensar, se você focar nisso, olha, estou preocupado, estou me focando, estou me atentando para o fato que ocorreu no passado. Quando eu recebi a informação, somebody has broken the vase. E por que essa informação está no presente perfeito? Alguém quebrou o vaso. Porque o vaso continua quebrado. Quebrou-se o vaso no passado, mas ele continua quebrado hoje. Então, por isso eu usei o presente perfeito, porque não foi dito o tempo. Mas se eu tivesse dito que alguém quebrou o vaso na semana passada, a frase seria diferente. Somebody broke, passado simples, the vase last week. Como não foi especificado o tempo, então alguém quebrou o vaso, porque o vaso sem identificar o tempo, e o vaso continuou quebrado, presente perfeito. Mas na hora que eu pergunto quem quebrou, então essa ação não tem nenhuma relação com o presente, só tem relação com o passado. Ficou claro? Deu para entender? Então a gente não vai usar nesse caso aqui o presente perfeito, então não usa a frase has broken the vase, ok? Outro exemplo, a gente ir treinando. Have you seen my new tablet? Who gave you this tablet? A tradução seria, você viu meu novo tablet? Olha a pergunta, quem te deu esse tablet? Só deu uma vez, não continua dando o mesmo tablet até hoje, só deu uma vez que ocorreu no passado dessa vez. Então, o verbo é no passado. O foco está aqui, mesmo que na frase, ó, na pergunta, ele não identifica o tempo. Have you seen my new tablet? Você viu o meu novo tablet? Se ele tem um novo tablet, ele adquiriu no passado, mas ele está perguntando no presente ação. Você viu agora no presente? Não. Então, quem te deu? É passado. Então, passado simples, ok? Mais uma vez, esse aqui é o verbo to give. O verbo to give é outro verbo irregular. O passado dele é gave e o participio passado é given. Esse aqui, ó, G-I-V-E-N. Ele é verbo irregular. A gente diz que ele é um verbo triforme, porque ele tem três formas. Uma no presente, uma no passado e uma no participio passado. Mas não te preocupas com isso, porque, como eu falei, a gente vai ter uma aula específica sobre os verbos irregulares, ok? Outra situação que é preferível a gente usar o passado simples no lugar do presente perfeito é quando a gente cria principalmente uma expectativa. A gente criou uma imagem sobre algo ou sobre alguém, criou uma expectativa e aí a gente vai mencionar isso falado, por escrito, aí a gente não usa o presente perfeito, a gente usa o passado simples. Por exemplo, Michael Jordan is not as tall as I expected. Vejam que eu tenho o sujeito I e eu tenho expected no passado simples. Mas talvez você me pergunte, Valdo, como é que eu sei que esse
verbo está no passado simples e não no particípio passado, se ele é um verbo regular e está terminando em AD, e quando o verbo termina em AD por ser regular, tanto o passado quanto o particípio passado é o mesmo jeito. Por que eu não posso dizer que isso aqui é um particípio passado? Porque para ser um particípio passado, eu tenho que ter um verbo auxiliar antes, o verbo to have. E aqui eu tenho sujeito e verbo. Eu não tenho nada entre ambos. Eu não tenho o verbo auxiliar. Então aqui é sujeito e passado simples, ok? Então o Michael Jordan não é tão alto quanto eu esperava que fosse. Ou eu muito me engano, o Michael Jordan é 1,90m, 91 mais ou menos. E na NBA tem caras aí, 2 metros é fichinha para ir, 2,15, 2,16, 2,14, então bem mais altos, ok? Então criou-se expectativa. Por ter se criado a expectativa, eu não coloco a estrutura do presente perfeito. Eu simplesmente conjugo o verbo no passado simples. Outro exemplo. The present perfect tense is not so difficult as I thought it was. Olha aí, o presente perfeito não é tão difícil quanto eu achava que fosse. Eu esperava que fosse um assunto muito mais difícil e vocês estão vendo que é muito simples, né? Então, nesse caso aqui, a gente não usa o presente perfeito, mas é sim o passado simples. Tranquilo? A gente tem mais dicas avançadas aqui, tá certo? Quando a gente vai começar uma história, a gente sempre, em português, a gente começa assim, era uma vez. Em inglês, esse era uma vez é once upon a time. Então, se eu vou contar uma história e começar com once upon a time, there was such a beautiful girl. Era uma vez uma garota muito linda. Eu não uso o presente perfeito. Eu uso o passado simples. E aqui é o passado simples do verbo there to be. E o verbo to be nós já estudamos lá na aula 6. Se você não tiver assistido a aula 6, eu vou deixar também abaixo do vídeo o link para você assistir depois, ok? Então, eu conjugo o verbo to be no passado, que ou é o was ou é o were, dependendo do sujeito, e mantenho um there. Então, aqui é um verbo conjugado simples, no passado simples. Once upon a time, there was such a beautiful girl. Era uma vez uma garota muito linda. Outra, quando eu tenho as expressões, ó, this is the first, it is the first, that is the first, ou the second, the third, the only, the best, the worst, e com superlativo. Então, percebam que todos vão ter o artigo definido, ó, the, todos eles, para cá, e superlativo. E para eu ter o superlativo, eu tenho que ter também o artigo definido the. Quando a gente chegar lá na aula sobre superlativos ou comparativos, né, graus de comparação, a gente vai ver o superlativo, ok? Vamos dar um exemplo aqui. Brian is the most intelligent guy I have ever met. O Brian é o sujeito mais inteligente, aqui o superlativo, que eu já conheci. Aí aqui nós temos uma novidadezinha que já vou mostrar para vocês em detalhe. A estrutura do presente perfeito, sujeito I, o verbo auxiliar to have conjugado no presente de acordo com o sujeito, que é I have, e nós temos o verbo to meet, M-E-T, conjugado no particípio passado, que também é um verbo regular. E entre o verbo auxiliar e o verbo principal, nós temos a palavra ever, que é um advérbio. E já eu vou mostrar quais são os advérbios que são utilizados juntos no present perfect tense, ok? Terceira dica avançada aqui. O presente perfeito ele só poderá ser usado em frases que expressam uma ideia de finalização, de preenchimento. Por exemplo, don't worry, I'll let you know as soon as I have invited her. Na realidade, ele poderá ser, né? Eu acho que eu falei o presente perfeito só deverá, mas ele poderá ser. Ele tem várias aplicações que a gente já viu aqui, então não é só. Então vamos lá. Don't worry, I'll let you know as soon as I have invited her. Não se preocupe. Eu o informarei, ou eu a informarei, porque eu estou dizendo que é o let you, mas eu não estou especificando se é homem ou se é mulher. Então, em português pode ser ou a informarei, tão logo eu a tenha convidado. Então, vamos lá. I, sujeito. Have, verbo auxiliar conjugado no presente para o sujeito I, que é have. E verbo principal, to invite, convidar, verbo regular, termina em AD no particípio passado. Ok? Então, vamos lá. Agora, atenção aqui. Antigamente, no inglês, principalmente, pode ser britânico, pode ser americano arcaico, mas no britânico, você pega para Sherlock Holmes,
você pegar os livros da Agatha Christie, que eu gosto muito, sempre vai ter um inglês um pouco mais rebuscado, ok? Então, antigamente, se usava também o verbo to be como verbo auxiliar do present perfect tense. Não era somente o verbo to have. Hoje em dia, é comum isso acontecer no alemão, no neerlandês, no francês, no italiano. No inglês, hoje em dia, não se usa, a não ser que seja um texto literário, tá certo? Por isso que tem muita gente que acha que está errado. Houve até uma prova da UES, acho que tem uns 12, 13 anos mais ou menos, a segunda fase da UES é um texto muito grande, cansativo, e eram textos literários. Tinha texto com mais de uma página para o aluno ler numa prova de vestibular, antes da existência do Enem. E lá tinha uma expressão, uma frase no presente perfeito com o verbo to be. E muitos alunos ficaram perguntando a gente, que a gente fazia análise, né, das provas de vestibular para fazer o gabarito, diziam que estava errado porque ele era para ser o verbo to have, mas na realidade estava corretíssimo, que era apenas o inglês arcaico ali usado. Por exemplo, I am become death, the destroyer of worlds. Eu me tornei a morte, o destruidor de mundos. Isso aqui é a mesma coisa, ó. I am become, mesma coisa de I have become. Isso aqui é um texto muito famoso hindu, né, do Bhagavad Gita. Está escrito em sânscrito. Outro exemplo muito conhecido hoje, muito famoso. Joy to the world, the Lord is come. Regozijo ao mundo, o Senhor veio. Uma música, muito conhecida essa música. Então, mesmo que Joy to the world, ó, the Lord is come é a mesma coisa. The Lord has come. Isso aqui é da música, né, original, Joy to the world. Ou se canta muito no Natal. Outro exemplo. I am become a name for always roaming with a hungry heart. Eu me tornei um nome para sempre perambulando, vagueando, com um ávido coração. I am become é a mesma coisa de I have become. I am come that they might have life. Esse é da Bíblia. Eu vim para que tenham vida. Esse I am come é a mesma coisa de I have come. Isso aqui é no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10. Hoje, nas Bíblias de hoje, não vem mais I am come, vem I have come, porque o present perfect hoje é com o verbo to have, ok? Olha, muitas pessoas, mesmo achando estranho, é interessante, porque tem frases que elas são tão ditas com certa regularidade que as pessoas nem pensam na estrutura e já aceitam como normal. Por exemplo, he is gone, em vez de he has gone. They're all gone, em vez de they have all gone. Ok? Então, veja esses exemplos. He is gone é a mesma coisa de he has gone. They're all gone é a mesma coisa de they have all gone. Mas hoje não se fala he has gone, não se fala they have all gone. Hoje é o contrário. Ele usa he's gone, they're all gone, como se fosse o inglês arcaico, com muita naturalidade, e nem se questiona. Bom, como eu prometi, os advérbios, a gente não vai entrar em detalhes de todos eles, como é que se aplica em cada frase, localização e tudo, porque a gente vai falar disso mais detalhadamente em outras aulas para frente, tá? Mas nós temos aqui o for, tradução a, ou por. A gente utiliza o for para períodos de tempos contáveis. Tá certo? Meses, anos, dias que se possa contar. Um exemplo. I have worked on this project for several months. Eu tenho trabalhado, ou eu tenho trabalhado neste projeto por vários meses. Meses eu conto, ele é contável, então eu vou usar o for. Já o since eu não conto, porque significa desde. É um período de tempo fixo, específico, só acontece uma vez. Por exemplo, I have lived in Fortaleza since I was born. Eu tenho vivido em Fortaleza desde quando nasci, só nasci uma vez. Então, tempo fixo. Então, vou usar desde, since. Already, já. Have you already visited home? Você já visitou home? I have finished it already. Já terminei. Quando se fala que terminou alguma coisa que estava fazendo. I finished it already. Yet, significa ainda. Eu vou usar em orações negativas e interrogativas e vai lá para o final da frase. We haven't seen Hamlet yet. Haven't you seen it yet? Nós ainda não vimos Hamlet. Vocês ainda não viram. Hamlet aqui está até entre aspas porque não é
o nome do personagem da peça teatral da tragédia de Hamlet. Aqui, Hamlet é a peça teatral, é o espetáculo. Não sei se você lembra, Hamlet é aquele personagem lá da obra de William Shakespeare, que ele pega a caveira do pai e diz aquela frase célebre, né? Ser ou não ser. Eis a questão. To be or not to be? That is the question. Tornou-se muito famoso, né? Just, acabar de. They have just left. Eles acabaram de sair. So far, até agora. We have invited only 100 people for the party so far. Convidamos apenas 100 pessoas para a festa até agora. Recently, lately, recentemente, ultimamente. We haven't seen each other lately. Não nos temos visto ultimamente. Ever, já. Never, nunca. Have you ever traveled by ship? My brother has never traveled by ship. Você já viajou de navio? Meu irmão nunca viajou de navio. Still, ainda, em frases negativas, ok? She still hasn't given me any reply. Ela ainda não me deu nenhuma resposta. Before, antes. Have you been here before? Você já esteve aqui antes? Muito bem, vamos dar agora uma revisada praticando, tá certo? A gente vai ver só uma questão com 5 itens, tá certo? Essa questão foi tirada do meu livro de gramática, lá do capítulo 7, que é o capítulo que fala sobre o Present Perfect Tense. Tem outras particularidades lá, mas tirei só essa para apresentar aqui para vocês. Está lá na página 65. Depois vocês façam aí as outras questões, tá certo? Lá. E a gente vai fazer a mesma coisa, como a gente fez em todas as aulas anteriores. Você dá uma pausa no vídeo, resolve o item e aí volta para ver o gabarito, tá ok? O que é que está pedindo a questão? Complete as lacunas com o presente perfeito dos verbos em parênteses. O verbo em parênteses é o verbo to see. O verbo to see, ele é um verbo irregular, é triforme. Ele tem 3 formas. Uma no presente, see. Uma no passado, só, S-A-W. E uma no particípio passado, só acrescenta a letra N, fica sim, tá bom? Então, a gente vê aqui que essa frase é uma frase afirmativa. Ora, então, a estrutura da frase afirmativa, como é? Sujeito, have ou has, dependendo do sujeito, e verbo principal no particípio passado, to see. Quem é o sujeito? They. Eu falo they have ou they has? They have, né? Porque o has é só para he, she e it. Eu tenho um advérbio, já, already, e agora eu vou colocar o verbo to see no particípio passado, que é assim. Então a frase fica, they have already seen this movie. Eles já viram esse filme. Eu acho que essa você acertou, né? Tranquilo? Vamos lá para o item B. O item B é uma interrogativa. Ó. Então, quando você for fazer a questão, lembra que por ser uma interrogativa, a estrutura é diferente. Eu tenho o have ou has, vai depender do sujeito. Vou ter esse sujeito aqui, que é Camila, e depois vou pegar o verbo to be. O verbo to be, ele é um verbo bem especial, né? Ele, no presente, ele tem 3 formas. O am, o is e o are. Lembra? Aula 6. Ele, no passado, tem 2 formas, was ou were, e ele no particípio passado tem só uma, been. Eu acrescento en aqui. E aqui, como é presente perfeito, eu vou usar essa forma, o particípio passado, B-E-E-N, ok? Então, quem é o sujeito? Primeira coisa que a gente tem que identificar aqui, Camila. Camila é ela é she. Então, aqui vai ser has, porque é she has. E agora o verbo to be no particípio passado. Has Camila been to Japan before? A Camila já foi ou já esteve no Japão antes? Acertou essa? Então, acho que sim. Vamos lá para mais uma. O item C também é uma interrogativa. Vou usar aqui have ou has. Já sei que o sujeito é you. Vou pegar o verbo to visit e conjugar no particípio passado. O verbo to visit é um verbo regular. Então, tanto o passado dele quanto o particípio passado vai terminar em ED, ok? Então, vamos lá. O sujeito you é have ou has? Vamos ver se você acertou. Olha aí. Claro, né? Have. E aí, visited. Have you ever visited the Himalaya? Você já visitou o Himalaia? O item D.
é uma oração afirmativa. Agora, aliás, afirmativa não, desculpe, negativa, né? O not. A única coisa que vai mudar da oração afirmativa é o acréscimo do not. Então, como é a estrutura de uma negativa? Sujeito, eu já tenho o sujeito I. Depois o auxiliar, have ou has. Para o sujeito I, o que você sabe, o que você lembra? É have ou has? Isso, é have. Se é negativa, eu vou colocar o not. E o verbo to talk no particípio passado. Lembrando que o verbo to talk é um verbo regular. Portanto, ele vai formar o passado dele e o particípio passado dele, terminando em AD. Então, vai ficar I have not talked. Eu posso contrair? Posso, né? Pode ser haven't talked. Eu posso dizer I have not talked to him lately. Ou eu posso dizer I haven't talked to him lately. Eu não tenho falado com ele ultimamente. Ok? Vamos para a última, então. É uma oração afirmativa, ó, terminada em ponto. O sujeito é o we. Eu falo we have ou eu falo we has? We have. O verbo to hear, o verbo ouvir, escutar, ele é um verbo irregular. Eu vou colocar um D de dado aqui para formar o particípio passado dele e o passado dele. É um verbo biforme. Ele tem uma forma no presente e uma outra forma que serve tanto para o passado quanto para o particípio passado. E muda a pronúncia. Na hora que eu escrever aqui ó, com D, aqui no presente é hear, aqui é heard. Hear, heard. Então a frase vai ficar We have heard about this. Nós ouvimos sobre isso. Tenho certeza que você acertou, ok? E aí, deu tranquilo? Deu para compreender legal? Presente perfeito? Então, por esse tempo ter umas certas particularidades e uso que nem sempre a gente tem na língua portuguesa, é interessante para você rever essa aula, certo? Dá uma olhada nela e se você tiver tido dúvidas sobre a base dela, sobre os verbos, as conjugações, sujeito é terceira pessoa do singular, não é a terceira pessoa do singular, vai ser o have, vai ser o has, como é a conjugação, vai lá na aula anterior, que é a aula 7, para ver direitinho sobre o present simple. E aí você assiste novamente, tá certo? O importante é que para você desenvolver no inglês, você tem que estar constantemente estudando. A gente não aprende do dia para a noite, tá certo? Essa questão de, aprenda inglês dormindo, vai dormir, bota um áudio. Bom, você acredita se você quiser. Mas para a gente aprender qualquer coisa que seja estranha a princípio para nós, a gente tem que ter primeiramente disciplina, a gente tem que ter foco. Disciplina para poder reservar um tempo para estudar. Foco para não desistir. Porque eu conheci inúmeros ex-alunos meus passaram por mim que, professor, eu já comecei bem umas 5 vezes inglês e nunca aprendi porque eu desisto. Então não desista, tá certo? Como eu falei para vocês, a gente sempre vai ter aula nova no canal. Logo, logo a gente vai estar considerando também análise de texto aqui, tá bom? Compartilha essa aula, dá a tua curtida. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, tá certo? Estuda, fica focado e atento porque toda semana a gente vai estar aqui com a aula nova, tá bom? Um grande abraço. See you next class. Bye, bye.